Eu acho que o filme Legalidade é um filme que esperou muitos anos para acontecer. É uma história que estava na garganta de muitas gerações de exilados, torturados, pessoas que tiveram suas famílias dilaceradas por conta do impacto que a democracia brasileira cobrou dessas vidas que, em um determinado momento, lutaram pela Constituição, pelos nossos direitos. E essa história ela ficou na garganta, ela ficou guardada por muitas gerações. E, de alguma maneira, um dia meu pai me disse, olha, o Rio Grande do Sul tem uma grande história, muito cinematográfica, que é o episódio da Legalidade, liderado pelo Leonel Brizola, em 1961. Um episódio de mobilização popular, de magnitude, de grandiosidade, de muita visualidade que tem a ver com o cinema. Uma grande movimentação, uma grande encenação, mas, na verdade, um momento, o último grande momento de civismo que a gente viveu na história desse país. Das pessoas tomarem para si a responsabilidade para com a democracia. E isso tudo é muito cinematográfico. Então a ideia foi um pouco assim, por que ninguém fez ainda? Se ninguém fez, eu preciso fazer. E aí nasceu o filme Legalidade. Eu acho que o maior desafio é chegar à história real do Brasil de 1961. Por quê? Porque foi uma história que durante os 22 anos de ditadura militar foi sistematicamente deixada de lado. Então, voltar a essa história, depois de um período muito grande de afastamento, de negação dessa história, de impossibilidade de chegar até ela, era o grande desafio. Como que a gente vai conseguir, com distanciamento, recolher todos os depoimentos, as informações que compõem essa história, os diferentes pontos de vista, aqueles que foram deixados de lado, aqueles que não foram ouvidos, e poder recontar a história do Brasil. Porque basicamente o que o filme faz é dizer assim, se aconteceu 64, a gente precisa saber que tudo isso poderia ter sido evitado se em 61 a gente tivesse seguido por um caminho, por um determinado caminho. Ou tudo aquilo que a gente viveu nos últimos 60 anos é resultado de um contexto geopolítico internacional, de interesses muito sérios sobre o nosso país, sobre as nossas liberdades, sobre os nossos direitos, sobre a nossa Constituição. E isso a gente pode perceber desde o episódio da Legalidade até hoje. A gente pode olhar para trás do episódio da Legalidade, de tudo aquilo que aconteceu com Getúlio Vargas, a própria maneira, o desfecho histórico da morte do Getúlio tem a ver com esses interesses, com essas forças e com uma vontade de certas oligarquias brasileiras de impedir o Brasil de ser tudo que ele nasceu para ser, que é esse país da confluência, do encontro, do multiculturalismo, da diversidade e principalmente do papel do cidadão na construção de um país, na construção de uma democracia. E o Brizola, em 61, chama a população para pensar sobre esse lugar, sobre esse papel, sobre essa responsabilidade que cada um de nós tem com o país, com a construção de uma democracia, de um lugar onde a gente tem as nossas escolhas respeitadas, onde o voto popular, o voto democrático, constitui o nosso destino. E isso tudo está em jogo no episódio da Legalidade, por isso essa história precisava ser contada. Eu costumo comparar o Legalidade a um romance histórico. Ele é uma história de amor que está ali a serviço da história real do Brasil. Como que a gente fez para contar essa história? Por exemplo, quando o Érico Veríssimo quer contar a história do Rio Grande do Sul através do Tempo e o Vento, ele faz uma série de sínteses. Ele sintetiza personagens reais em alguns personagens fictícios. Por exemplo, o Capitão Rodrigo, a Bibiana Terra. São personagens que não existiram, eles são síntese de muitos personagens, de muitos gaúchos, revolucionários, guerreiros que aconteceram. Na Legalidade a gente faz algo parecido, a gente mantém os personagens históricos, o Brizola, o Jango, o Jânio Quadros, o Che Guevara, e os diversos coadjuvantes, os diversos personagens reais que fizeram essa história, que são os jornalistas como o Carlos Bastos, o Flávio Tavares, o Tarso de Castro. A gente sintetiza esses personagens reais em personagens fictícios, em jornalistas que estão ali a serviço da nossa trama, levando a nossa história. E a gente tem um personagem, que é a personagem da Cléo Pires, que é a Cecília, que sintetiza uma ideia de guerra fria, de espionagem, a presença dos Estados Unidos vigilante sobre todos os nossos passos e principalmente os passos de Leonel Brizola, que era o segundo homem mais investigado pela CIA naquele momento. Então o filme cria situações ficcionais que na verdade estão abastecidas, tem como ponto de partida a realidade.
A gente sabe que a CIA estava investigando o Brizola, a gente não sabe quem o investigava. Então no filme a gente cria uma personagem que dá sentido, que dá fisicalidade, né? Que dá forma para essa espionagem. Então ele é cheio de elementos fictícios, mas que na verdade são baseados numa colcha de retalhos reais. Então é a maneira como a ficção encontra de, em 2 horas, contar uma história que teve muitos personagens. A Legalidade teve mais de 400 jornalistas cadastrados, atuantes ali no front. É importante falar isso, foi um momento em que o jornalismo foi a grande arma do Leonel Brizola, em que a comunicação, a verdade sendo dita, repetida, a Constituição sendo lida com todas as suas vírgulas, era a grande arma, o grande instrumento de revolução. Então, todos esses coadjuvantes, foram muitas pessoas, a população que se armou, que foi para as ruas defender o palácio, que veio aqui para frente do Palácio Piratini, que teve esse palácio como uma cidadela, um espaço de resistência, onde a chama da democracia precisava ser preservada. E a população é que tomou as ruas e deu corpo para esse contragolpe, para essa revolução ideológica de lutar por princípios e por ideais. Então, a maneira de fazer isso é através de uma síntese narrativa, de um romance histórico, onde uma história onde uma história de amor nos leva à história real da legalidade, onde as paixões, os encontros, que certamente nesses dias em que eles ficaram aqui, isolados, dentro do palácio, defendendo a democracia, eles também se amaram, eles também praticaram o afeto, o encontro, e é sobre isso que o filme fala. O filme, a história fílmica, ela se passa ali em determinadas geografias, né? No Palácio Piratini, foi onde a história aconteceu. A gente sabe que 30 dias antes do episódio da Legalidade, o Brizola esteve em Punta del Este com o Che Guevara, então ele foi até o Uruguai, ele esteve no aeroporto de Carrasco. Então esses são os elementos históricos que a gente recebe quando vai contar a história, né? Aonde aquilo aconteceu. E o filme, ele é uma tradução disso, é uma interpretação disso. No filme a gente cria uma geografia que ela é cinematográfica, ela não é a geografia real. Claro que a gente pôde contar com o próprio Palácio Piratini, então todas as cenas que a gente filma o governador na área residencial, o governador no seu espaço de trabalho, a gente teve a alegria de poder filmar no próprio local onde essa história aconteceu, no local que foi testemunha dessa história, que é o Palácio. Mas a gente também cria todo um universo em Porto Alegre, porque o filme foi todo filmado aqui, que leva a esses outros locais onde o Brizola esteve. Por exemplo, a gente recriou Punta del Este em Torres. Então a Punta Bagena, que é a praia que a gente vê no filme, é na verdade Torres. Uruguai, a fazenda do Brizola, nós filmamos em Viamão. A base aérea de Canoas nós fizemos no Museu da Aeronáutica no Rio de Janeiro. Então, são elementos visuais que a gente vai buscando hoje em dia para tentar encontrar os anos 60, porque muita coisa mudou, as coisas vão se descaracterizando. Agora, por exemplo, lá na base aérea de Canoas, hoje os aviões estão atualizados, são aviões do século XX, 21, aliás. Os aviões que estavam ali em 61 foram levados para o Museu da Aeronáutica, então a gente recria a base aérea de Canoas lá no Campo de Marte, no Rio de Janeiro. O porão foi uma escolha estética também nossa, da direção de arte, da direção de fotografia. Porque o porão real em que o Brizola fez a Legalidade, que hoje é inclusive um memorial e está aqui no Palácio Piratini, é um porão que quando eu vi pela primeira vez fisicamente, não era o porão que eu imaginava como um porão. Como quando a gente fecha os olhos e pensa num porão, a gente pensa em algo escuro, sombrio, baixo, abafado. E o porão real aqui do palácio é um porão de paredes brancas, é como se fosse uma sala de comunicação mesmo. No filme a gente optou por desconstruir isso. O porão do palácio a gente não usou no filme. A gente usa o porão do palácio como se fosse a agência da CIA, inclusive. A gente faz essa brincadeira. O porão que a gente filmou foi o porão do Paço Municipal da Prefeitura. Por quê? Porque nesse porão do Paço a gente encontrou os arcos romanos. É um porão todo em arco. E os arcos romanos, eles existem no Rio Grande do Sul desde a chegada do Barroco Jesuítico Guarani lá nos Sete Povos das Missões. Foram os jesuítas os que trouxeram a arquitetura com os arcos para a nossa arquitetura do Rio Grande do Sul. Então, o que a gente faz isso? A gente quer fazer uma brincadeira histórica com o Brizola. Quando ele entra nesse porão, no nosso filme, é como se ele voltasse para esse passado Guarani, para esse passado missioneiro, que é a mesma raiz do Jango e do Getúlio. Se a gente viveu no Brasil do século XX com esses grandes presidentes,
João Goulart, Getúlio Vargas, que tinham a justiça, a transformação social, a educação como pautas, é importante a gente saber que esses dois presidentes nasceram em São Borja. E São Borja foi um dos 7 povos das missões. Em São Borja, há 450 anos, se fazia a reforma agrária. Em São Borja, há 450 anos, meninos e meninas estudavam dos 7 aos 12 anos na escola e se alimentavam nessa escola. Então esse modelo de justiça social existe nesse território há muitos e muitos anos. E não é à toa que esse território deu ao Brasil Jango e Getúlio. Então quando a gente escolhe um porão com arcos, é para a gente jogar o Brizola nesse passado, que é um passado que ilumina ele. Ele só foi o Brizola porque ele bebeu nessa fonte, porque ele bebeu nesse passado de justiça, nesse passado que passa pelos 7 povos das missões, que passa pela história do Rio Grande do Sul. Eu acho que ele é um filme de mobilização, assim como a história da legalidade é uma história de mobilização popular, é um momento em que o Brizola chama toda a população para vir para frente do palácio, defender a democracia. Esse filme só seria possível graças às consciências dos artistas, dos profissionais envolvidos. Todo mundo que fez esse filme sabia a história que estava contando e sabia a importância de contar essa história. E aí quando a gente ouve aquela frase Brizola vive, eu tenho certeza que o Brizola vive. O Brizola vive nas mentes, o Brizola vive nas consciências, nas almas das pessoas. Porque a gente só fez esse filme porque o trabalhismo está muito vivo. O espírito do trabalhismo é muito vivo no imaginário do povo gaúcho e do povo brasileiro. Mas principalmente aqui, dessas pessoas que fizeram esse filme. Os figurantes, foram mais de 1000 figurantes. Muitos estavam ali profissionais, mas muitos estavam ali como voluntários, querendo contar essa história, se mobilizando, vindo do interior, vindo de caravanas para os dias que a gente fez grandes mobilizações aqui na frente do Palácio. Por isso, porque o trabalhismo segue vivo, pulsando no coração trabalhista de muita gente. Então essa história só foi possível porque as pessoas abraçaram, porque um contingente humano quis contá-la. E por isso o filme hoje existe.